Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Hoje concluiremos nossa série sobre cinética química, mostrando como podemos controlar a velocidade de reações e torná-las mais eficientes. Na aula anterior, vimos que para uma reação acontecer, é necessário haver colisões, ou seja, encontros entre as moléculas. Porém, há outros requisitos que precisam ser respeitados. As moléculas devem colidir com energia grande o suficiente para quebrar as ligações. Caso contrário, elas irão apenas ricochetear como se fossem corpos rígidos, sem que nada aconteça. Outro requisito importante: as moléculas devem colidir com uma orientação que possa levar ao rearranjo dos átomos. Vamos examinar melhor esses requisitos. Para isso, voltemos ao exemplo da reação elementar entre óxido nítrico e ozônio, citada na aula anterior. Veja que, para a reação acontecer, o nitrogênio do NO precisa estar apontando para a molécula de ozônio no momento da colisão. E a questão da energia mínima? Imagine novamente os reagentes viajando em rota de colisão e com orientação favorável. Se eles se aproximarem demais, suas nuvens eletrônicas começarão a se repelir. Se as moléculas vierem lentas, essa repulsão as fará frear e inverter o sentido de movimento, sem que nenhuma transformação química aconteça. Porém, se elas tiverem energia cinética grande o suficiente, poderão continuar se aproximando mais e mais. Quando estiverem bem próximas, os elétrons se reorganizarão. Uma das ligações do ozônio começará a enfraquecer à medida que seus elétrons são transferidos para a formação de uma nova ligação NO. Neste estado, chamado de estado de transição, há uma energia imensa armazenada. De fato, não é possível isolar um estado de transição porque ele é rapidamente desfeito. Os químicos conseguem ter apenas uma noção de sua estrutura, usando ferramentas computacionais e cálculos teóricos de mecânica quântica. Há dois futuros possíveis para o estado de transição. Algumas vezes, ele pode ser desfeito e voltar a formar os reagentes. Outras vezes, o rearranjo de elétrons e átomos se completa, formando produtos. É um fato estatístico que, após um número imenso de colisões, algumas terão fatalmente dado origem aos produtos. A energia necessária para formar o estado de transição a partir dos reagentes é conhecida como energia de ativação. No caminho de reagentes para produtos, a energia de ativação é uma barreira que precisa ser vencida. Mesmo nos casos em que a reação é exotérmica, ou seja, libera calor, precisamos primeiro fornecer uma energia inicial para ultrapassar a barreira. Depois disso, o próprio calor liberado pela reação é suficiente para mantê-la ativada. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação química. Para entender por quê, precisamos saber como a energia cinética das moléculas se distribui. O movimento das moléculas é caótico. Elas se movem em direções aleatórias e com velocidades diferentes, chocando-se constantemente umas com as outras. Este histograma mostra como a energia cinética está distribuída entre as diferentes moléculas. Há poucas moléculas extremamente lentas ou extremamente rápidas. A maioria das moléculas possui velocidades intermediárias. Suponha que a energia de ativação seja EA1. Apenas as moléculas com energia cinética superior a ela podem reagir, como destacado na região sombreada do gráfico. Se a energia de ativação for maior, haverá ainda menos moléculas com energia suficiente. Por isso, reações com energias de ativação elevadas tendem a ser mais lentas. Pelo mesmo princípio, vamos ver agora como a temperatura afeta a velocidade de uma reação. Temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais rápido é o seu movimento.
Olhe novamente para a distribuição de energia cinética. O que acontece com essa curva quando aumentamos a temperatura? Continuaremos tendo moléculas muito lentas e moléculas muito rápidas. Porém, na média, a velocidade das moléculas será maior. A curva será mais achatada e seu pico aparecerá próximo a valores mais elevados de energia cinética. Repare que nessa situação, o número de moléculas com energia superior à energia de ativação é maior, por isso a reação torna-se mais rápida. A elevação da temperatura causa o aumento da constante de velocidade K. Muitos processos industriais são realizados a temperaturas elevadas para aumentar sua velocidade. Em outras situações, fazemos o contrário. Por exemplo, refrigeramos os alimentos para tornar mais lentas suas reações químicas e o crescimento de micro-organismos. Quando falamos sobre reações entre sólidos e líquidos, ou entre sólidos e gases, a área de contato entre os reagentes é muito importante. Você mesmo pode constatar isso através de um experimento simples. Pegue 2 comprimidos efervescentes. Mantenha um deles intacto e triture o outro até formar um pó. Jogue cada um num copo d'água separado. Em que caso a reação é mais rápida? Quando jogamos o comprimido inteiro, apenas as moléculas da superfície estão em contato direto com a água e podem reagir. Há muito reagente escondido no interior, mas ele terá que esperar a sua vez. Quando pulverizamos o comprimido, há mais reagente exposto e a reação é mais rápida. Outra maneira de tornar as reações mais rápidas é através do uso de catalisadores. Catalisadores são substâncias químicas que aumentam a velocidade da reação. Eles não são consumidos na reação, mas participam diretamente de suas etapas intermediárias. Eles criam um caminho diferente para a reação, com energia de ativação mais baixa. Chamamos de catálise homogênea quando reagentes, produtos e catalisador estão todos na mesma fase. Por exemplo, todos dissolvidos em solução. A catálise é heterogênea quando a reação ocorre em fase líquida ou gasosa, mas o catalisador é um sólido. Processos de catálise heterogênea são muito comuns na indústria. São vantajosos porque permitem separar facilmente os produtos finais do catalisador. A seguir, veremos um exemplo de catálise homogênea, mas teremos a oportunidade de estudar um processo heterogêneo quando falarmos sobre equilíbrio químico e produção da amônia. Esta reação descreve a decomposição de uma solução de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, produzindo gás oxigênio. Ela pode ser catalisada por íons brometo em solução. Apesar de o catalisador não aparecer na equação global, podemos ver como ele participa da reação se escrevermos suas etapas. Na primeira etapa, o brometo reage com o peróxido, gerando o intermediário bromo, Br2. O bromo é então consumido na etapa seguinte, produzindo gás oxigênio e regenerando o catalisador brometo. Note que na reação global não aparece o catalisador nem o intermediário. Aqui, comparamos os diagramas de energia da reação catalisada e não catalisada. É evidente que a reação não catalisada possui uma alta energia de ativação. Na presença de catalisador, a barreira de ativação diminui. Na verdade, passamos a ter 2 pequenas barreiras sucessivas, já que a reação catalisada tem 2 etapas. Além de suas aplicações industriais e tecnológicas, a catálise é importante para a bioquímica dos seres vivos. Enzimas são moléculas grandes e complexas que atuam como catalisadores biológicos. As regiões chamadas de sítios ativos possuem a geometria e as interações perfeitamente adaptadas para se ligarem a moléculas específicas. Elas são então convertidas em produtos trilhões de vezes mais rápido. Aqui, vemos a hexoquinase de levedura, uma enzima utilizada na indústria de combustíveis
para converter glicose a etanol com eficiência. Para encerrar este capítulo, é importante um alerta. Não confunda cinética e termodinâmica. A cinética lida com a energia de ativação, ou seja, a barreira de energia que aparece no caminho entre reagentes e produtos. Ela nos dá informações sobre a velocidade da reação. Na termodinâmica, não olhamos para o caminho. Apenas nos limitamos a comparar a diferença de energia entre o antes e o depois, ou seja, entre reagentes e produtos. Essas diferenças podem ser expressas em termos de entalpia, ΔH, ou energia livre, ΔG. Quem determina se a reação será espontânea é exclusivamente a termodinâmica. Reação espontânea é aquela que possui ΔG menor que zero. E onde entra a cinética? Uma reação pode ser espontânea e rápida, se a energia de ativação for baixa, ou pode ser espontânea e lenta, se a energia de ativação for alta. Considere o seguinte experimento. Abrimos um frasco de etanol e o deixamos exposto ao ar, em repouso, sem que ocorra nenhum incêndio. Pergunta-se: a combustão do etanol deve ser considerada espontânea no sentido termodinâmico? Pause o vídeo e pense na sua resposta. Já pensou? A resposta é sim, a combustão é espontânea. Se você consultar qualquer tabela, verá que o ΔG é menor que zero. Mas então, por que não observamos uma explosão no experimento? Na verdade, algumas poucas moléculas de etanol estarão reagindo com oxigênio, mas a barreira de ativação é tão grande que você dificilmente notará os efeitos devido à lentidão da reação. Para ver qualquer efeito, você precisa ativar a reação através de uma faísca, ou seja, ajudar as moléculas a ultrapassar a barreira de ativação. Uma vez ativada, a reação acontecerá por si só, sem necessitar da sua ajuda, já que ela é espontânea. Ao final desta aula, você deve ter compreendido o conceito de energia de ativação e sua relação com a velocidade das reações, os fatores que influenciam na velocidade das reações e, muito importante, a diferença entre cinética e termodinâmica. Tome cuidado para não misturar os conceitos de velocidade de reação e espontaneidade. Revise os temas que não tiver compreendido. Desejo a você bons estudos e até a próxima série.